Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está passeando. Em Mateus 4, o Espírito Santo de Deus, ele conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesse momento de Jesus, antes de ele começar o ministério propriamente dito dele, ele travou a guerra contra Satanás. Satanás ainda tinha dúvidas se Jesus era o Filho de Deus. Por isso ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque ele ainda tinha dúvidas se Jesus era o Filho de Deus. Naquele momento ele queria ter certeza se ele estava tentando a pessoa certa. Aí Jesus rebate. Jesus chega para Satanás e diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a arma de guerra mais poderosa que a gente tem. Sabe o que é? A palavra de Deus. Glória a Deus. Deus vai exaltar o Senhor e sim, glória ao Senhor. O tema dessa mensagem é a arma de guerra mais poderosa. E hoje nós vamos aprender a usá-la. Jesus, em Mateus 4, na tentação do deserto, Satanás, ele conhece o poder da palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus é a arma mais poderosa que temos para guerrear contra ele. E Satanás, ele usa a palavra de Deus para guerrear contra nossas vidas. Se Jesus não tivesse alicerçado na palavra de Deus, ele iria ceder às tentações de Satanás. Ele ia cair no golpe de Satanás. Porque Satanás conhecia Jesus e conhecia que ele fazia milagres e sabia da autoridade, do poder de Jesus. E se ele quisesse transformar aquelas pedras em pães, ele conseguiria apenas com a palavra da sua boca. Então Satanás, ele é estrategista. Os demônios são estrategistas, são seres espirituais, são seres inteligentes. Mas nós temos a inteligência que vem do Deus vivo, o Deus de Israel, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é santo, o príncipe da paz. Nós herdamos a inteligência dele. O São crente que tem a inteligência do Senhor, dá um prato de glória nessa noite. Satanás agora viu que a primeira tentativa não deu certo. E aí vai lá, pega Jesus e transporta ele para o lugar mais alto do templo, o pináculo do templo. E mostra a ele todos os reinos da terra. Só que o intuito de Satanás, irmãos, desde antes da fundação do mundo, era usurpar a glória de Deus. Era usurpar a adoração que pertence só ao nosso Deus. A missão dos nossos inimigos é roubar, matar e destruir. A intenção do inferno é roubar a glória de Deus. A intenção do inferno é nos matar espiritualmente. E a intenção do inferno é que nós sejamos destruídos do lado de fogo. E isso, eles não cessam em tempo algum. Quando o Senhor estava nos céus, no seu trono, no livro de Ezequiel relata, no capítulo 28, que ele era um querubim ungido, um querubim da guarda ungido.
Nos primeiros 10 capítulos de Ezequiel, mostra a criação dos anjos, serafins, querubins. Querubim vem de querub, serafins vem de serafim. E na criação dos anjos, tinha esse anjo. E Deus, Ele escolheu um anjo entre todos os anjos para se sentar em um lugar mais alto, para coordenar o coral dos anjos. Não é que esse anjo era mais bonito que o outro, não. Eram todos os anjos iguais. A Bíblia relata que os anjos, eles tinham 4 faces. Os querubins tinham 2 asas que cobriam suas pernas, 2 asas que eles voavam. Satanás, ele era um querubim, igual a outro qualquer. Mas Deus, na sua soberania, vai até um desses querubins e escolhe qualquer um. Escolheu, pegou e unge ele. A querubim da guarda ungido. Por aí nós vemos o poder da unção que Deus nos dá. Quando nós somente somos só um irmão da igreja, é uma unção. Mas quando passa a ser pastor da igreja, vira um anjo da igreja. Isso é o poder da unção de Deus. Vira os sacerdotes da igreja. E foi isso que aconteceu nos céus. Deus tira o querubim, coloca ele no lugar mais alto, para que ele pudesse comandar os outros, e unge ele como querubim da guarda ungido. E nesse momento Deus cria ouro, Deus cria diversas joias e reveste ele de glória, de joias, de riquezas, de sabedoria. Mas ele não se contentou em ser escolhido e começou a roubar a glória de Deus para ele. O louvor que era para ele tirar dos anjos, a adoração que era para ele tirar dos anjos e transportar para Deus, ele começou a pegar para ele. Esse é o comércio que fala no livro de Ezequiel 28. Pelo teu comércio, o seu coração se voltou contra mim, pelo orgulho. Ele deixou esse orgulho crescer. Então o intuito de Satanás é esse. E com a queda dele, em Apocalipse 12 relata a queda, a batalha do arcanjo Miguel contra Satanás, o dragão, a antiga serpente, o diabo. Relata que o arcanjo Miguel batalhou nos céus e expulsou Satanás. E ele levou a terça parte dos anjos, a terça parte das estrelas do céu, para o inferno. O inferno não é embaixo da terra, como muitos pensam, e sim abaixo do céu, abaixo do trono de Deus. Existem 3 céus, como aprendemos. O primeiro céu, o que a gente vê. O segundo céu é o inferno. E o terceiro céu é a glória de Deus. Por isso Paulo, em Efésios 6, relata que os nossos inimigos, os principados, potestades, dominadores, hostes espiritual, habitam nas regiões celestes. E por isso que em Daniel 10 relata que o anjo vinha trazendo a resposta da oração de Daniel, e o príncipe do reino da Pérsia segurou o anjo das regiões celestes. Voltando ao livro de Mateus, agora que vocês entenderam qual é o intuito de Satanás, de roubar a glória de Deus, por isso que ele chega e diz o seguinte: leva Jesus no pináculo do templo, ao lugar mais alto do templo, mostra todos os reinos da terra, e diz para Jesus: tudo isso te darei, Jesus, se prostrado somente uma vez me adorar.
Era isso que ele queria. É isso que ele quer. O que ele quer é segurar nossa adoração no teto e que não deixe chegar no terceiro céu, no trono de Deus. Para que a nossa adoração ela passe do teto, atravesse o primeiro céu, atravesse o inferno e chegue no trono de Deus, precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, que é a nossa arma mais poderosa. No versículo 10 de Mateus 4, após essa tentação, após essa proposta de Satanás de que Jesus fosse adorar a ele, Jesus novamente vira para Satanás e usa a arma mais poderosa, a palavra de Deus. Vai-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Satanás, ele conhece a nossa fraqueza. Os demônios conhecem a nossa fraqueza. Aquilo em que lutamos diariamente para nos mantermos firmes diante da presença de Deus. E ele não vai tentar você ou eu, o pastor, onde nós somos fortes, porque eles sabem que não vão conseguir. Jesus, em Mateus 4, estava no momento fisicamente fraco, pois estava com fome. A primeira tentação foi o pão, porque Jesus estava com fome. Depois, ele vem, põe Jesus no monte alto e diz que se Jesus se jogar, os anjos do Senhor iriam aguentar Jesus. Ele mexeu com o ego de Jesus, com o ego do homem. E é assim que ele faz com a gente, mexendo com o ego, com o nosso ego, nos propondo fama, nos propondo altos cargos, altos salários, para que desvirtuamos de adorar a Deus e adorarmos a Ele. Quando fazemos a vontade da nossa carne, estamos fazendo aquilo que os demônios querem. A nossa carne é tentada. A Bíblia fala em dominadores e hostes espirituais. Esses demônios trabalham por áreas da nossa vida. E eles tentam nas áreas específicas da fraqueza de cada um. O inferno direciona para você, direciona para mim. Demônios que trabalham nas áreas da nossa fraqueza, para que assim eles possam ter êxito nas tentações. Mas se estivermos como Jesus estava em Mateus 4, alicerçados com a palavra, quando eles vierem nos confrontar, vão cair por terra no nome de Jesus. Vão bater em retirada no nome de Jesus. Porque nós somos firmados na rocha. Nós somos firmados dos montes, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Nós somos firmados em Jesus, o Yeshua HaMashiach. Quando Jesus expulsa Satanás da sua presença, Satanás vai embora. E temos essa autoridade.
autoridade. Em Marcos 16:17, diz assim: em meu nome expulsarão demônios e curarão enfermos. Aleluia. Assim diz Jesus. Glória a Deus. No nome de Jesus, temos autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Mas devemos estar alicerçados Aleluia. com a arma mais poderosa. Devemos manter a meditação diária da palavra de Deus, porque assim estaremos recarregando os nossos cartuchos para disparar contra o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios 6:17, no livro de Efésios, no capítulo 6, relata sobre a armadura de Deus. Paulo primeiro começa o capítulo 6 de Efésios mostrando quem são os nossos inimigos. São os principados, que são 4 reis que governam o inferno por eras, que é Lúcifer, Belial, que é o príncipe do reino da Pérsia, Leviatã e Satanás. Depois Paulo fala das potestades que estão abaixo. As potestades são 8 subpríncipes do inferno que trabalham nas áreas dos seres humanos, que governam as áreas. São os demônios que comandam as áreas: alimentação, sexo, luxúria, idolatria, ciência, entre outros. Depois Paulo relata sobre dominadores. Dominadores são seres territoriais que dominam cidades, que dominam países, que dominam bairros, que dominam ruas. E nós conhecemos alguns dominadores que atuam nas nossas regiões. Uma coisa que eu falo em quase todas as igrejas que eu vou ministrar sobre o papel espiritual é que Salvador, há 5 anos atrás, mais ou menos, era empesteado de terreiro de candomblé, de umbanda, de quimbanda. Mas nós aprendemos a guerrear contra a baixa magia. E hoje tem mais igrejas evangélicas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um terreiro de macumba. Porque nós aprendemos a guerrear contra a baixa magia. Só que não existe só a baixa magia. O inferno é astuto. Existe a alta magia. Existem os satanistas, existem os maçons, existem seitas, Rosa Cruz, que muitos de nós ainda não sabemos como guerrear, porque eles não recebem ordem dos demônios como os macumbeiros recebem. Eles mandam os demônios. Por aí dá para ver que o grau de guerra é diferente. E devemos entender essas coisas para guerrear, para não deixar que esses venham tomar conta de Salvador novamente. Dominadores, que dizem em Efésios 6, são demônios territoriais que conhecemos como pombagira, chucaveiro, bonito. E hostes espirituais são demônios sem nome, que atuam sob o comando dos dominadores, agem nas áreas dos dominadores, e são os demônios que possuem as pessoas, e são os demônios que compõem legiões. Esses demônios, eles usam os nomes dos dominadores porque eles não têm nome. Eles usam os demônios de alto grau, o nome dos demônios de alto grau e o nome dos demônios dominadores. Por isso que no terreiro de candomblé, uma pombagira manifesta. E no outro terreiro, no mesmo horário, uma pombagira também manifesta. Então, o mesmo demônio, porque demônio não é onipresente. O único onipresente é o nosso Deus. Aleluia. O único onisciente é o nosso Deus. O único
nosso Deus. Eles usam o nome do outro para enganar as pessoas que estão naquele lugar. O demônio é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. Então a função deles é mentir, é enganar as pessoas, é que as pessoas vivam debaixo de um engano. E logo para frente, depois que Paulo nos mostra em Efésios 6, os nossos inimigos, Paulo agora nos mostra a nossa armadura de guerra. A armadura espiritual que Deus nos deu para guerrearmos, para resistirmos às ciladas que são travadas e travadas contra nós no mundo espiritual. Paulo nos mostra, nos ensina todas as peças da nossa armadura. Só que nessa armadura só tem uma arma. Nessa armadura só tem uma arma ofensiva. É no versículo 17. Efésios 6, 17, parte B. Só tem uma arma, a mais poderosa. A arma que usamos para aniquilar as forças do mal. Aleluia. Essa arma é a palavra de Deus. Essa arma é o nome de Jesus. Com a palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus, sabendo usar a palavra de Deus, nós estamos preparados para a guerra. Aleluia. Quando Satanás e seus demônios vêm contra nós com tentações, muitas vezes ele vai lembrar você de um versículo que vai defender o seu pecado. É assim ou não é? É dessa forma que ele fez com Jesus no deserto. Aí pecamos, aí ele vem e nos lembra de um versículo, e aí a gente acredita. Ah, não estamos sem pecado não, a Bíblia está me guardando. Essa é a estratégia do inferno para que possamos viver debaixo de pecado. Essa é a estratégia do inferno para que possamos, primeiramente, receber os ataques. Quando nós recebemos os ataques do inferno, a nossa defesa é eliminada no mundo espiritual. E assim ficamos vulneráveis a viver debaixo de maldições. Esse é o segundo ataque. Segunda estratégia. Primeiro, eles atacam, muitas vezes usam a palavra para defender o pecado, e aí, se deixarmos isso entrar no coração, vamos viver debaixo de maldição. E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para essa palavra nessa noite, para que possamos compreender que muitas das vezes que erramos e pecamos, iremos lembrar de algum versículo, de alguma passagem, de alguma história bíblica, para defender o pecado. Isto é um ataque. Devemos entender como são os ataques. A partir de hoje, quando vocês voltarem para casa, vocês já vão saber disso. E quando a gente cometer qualquer erro, porque infelizmente acontece. Se chegar onde dizer, não estou pecado, mas já está pecando porque é mentiroso. Infelizmente, nós temos essa raiz maldita dentro de nós, que é o pecado. Queremos libertos por Jesus. Ainda se tropeçamos, mas não devemos nos conformar com os tropeços. Aleluia. Tropeço na vida de crente não deve ser costume. Não devemos defender o pecado
com essa palavra. Ah, eu sou pecador miserável. Eu ando pecando. Meu Deus me perdoa. Não. A minha Bíblia fala que devemos ser santos, porque o nosso Deus ele é santo. Devemos buscar a santidade do Senhor. Quando nós nos voltamos para Deus, para viver em santidade, nós somos vitoriosos. Glória a Deus. Porque Deus ele nos honra e sabe que nosso coração está voltado para Ele. E que o nosso intuito é viver em santidade. Aleluia. Deus. E Paulo, no versículo 17, nos mostra a nossa arma de guerra. A espada do Evangelho. Quem trouxe sua espada nessa noite? Glória a Deus. Levanta sua espada assim. Aleluia. Tem um crente aqui que esqueceu sua espada em casa? Se o soldado ele vai para a guerra sem espada, meu querido, sem armamento, o negócio pega pro lado dele. Vamos declarar nessa noite aqui. Aleluia. Estamos em guerra, gente. E essa é a nossa arma. Que é a espada de dois gumes que penetra. Vamos declarar nessa noite com um ato profético. A minha espada. A minha arma. É mais poderosa do que um canhão, do que fuzil, do que pistola, do que bomba atômica, do que arma nuclear. É mais poderosa do que espada de dois gumes. A minha arma é a palavra de Deus. Só quem tem essa arma tem o plano de glória. Em João 18, do 4 ao 6, último livro que a gente leu aí. Quando chega no versículo 6, Jesus ele está para ser levado pelos soldados. Então vem Judas com os soldados, e os soldados perguntam: quem é Jesus? Ajuda aquele que eu beijar. Jesus já sabia o que os soldados iam fazer. Aí chegam os soldados, nessa parte de João, no versículo 6, chegam os soldados e dizem assim: quem é Jesus? E Jesus chega e diz assim: eu sou. E todos os soldados caem por terra. Aleluia. Pela autoridade dessa arma, que é a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Nós temos essa autoridade para guerrear. Quando você abrir a sua boca, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que quando você abrir a sua boca, muralhas serão derrubadas, fortalezas cairão, pela autoridade que há no nome de Jesus, pela unção que está sobre a sua vida, pela unção que está sobre a sua boca, muralhas cairão. Receba isso no nome de Jesus, receba a autoridade renovada no nome de Jesus nessa noite. Quando você abrir a sua boca, os demônios irão correr, porque não irão aguentar o poder da unção que vai ser sobre a sua boca.
vai sair daqui armado até os dentes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E com a autoridade da sua boca, as circunstâncias, o inferno, as fortalezas, as muralhas, os montes, tudo cairá pela autoridade que está em sua vida. Pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Yeshua. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou fazer um ato profético nessa noite. Glória a Deus. Eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé. Aleluia a Deus. Aleluia. Irmãos, entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Jesus, aleluia a Deus. Conhecemos hoje os nossos inimigos. Seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Conhecemos hoje a tática principal do inimigo, que é usar a própria arma que temos contra nós. Aleluia. Glória a Deus. Conhecemos hoje qual é a nossa arma mais poderosa e aprendemos hoje a usar a nossa arma mais poderosa. Só que hoje, o Espírito Santo de Deus vai derramar sobre a vida de vocês uma unção nova, uma unção de renovo, uma unção de quebra de maldições. Se porventura você deixou que o pecado em sua vida virasse iniquidade e você está vivendo debaixo de maldição, hoje você vai ser liberto. Aleluia. Pelo nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai renovar as nossas forças hoje. Hoje a nossa armadura está fortalecida e a nossa arma está recarregada. Vocês são livres essa noite. Podem vir aqui à frente. Podem vir aqui à frente, se ajoelhar. Quem quiser se ajoelhar, quem não quiser pode ficar de pé. Santo, 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 no nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui, querido. O Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo da verdade de Deus vivo. Aleluia.